Oi, Munamu, tudo bem? Munamu, hoje o vídeo não é sobre cabelo. Eu estou aqui para dividir com você um pedacinho da minha história. Eu tenho certeza que muita gente que está aí do outro lado pode se identificar. Se você não se identificar, não tem problema, porque este vídeo também pode te ajudar a mudar alguns conceitos que talvez você tenha. Vem comigo! Eu tô aqui de coração aberto para dividir com vocês uma vergonha que eu tive por muitos e muitos anos na minha vida. E que vergonha é essa, né? Pois é, eu morei na favela por muitos e muitos anos na minha vida e eu morria de vergonha de dizer que eu morava na favela. Hoje em dia existe aquele lance de não pode mais falar favela, tem que falar comunidade. Enfim, eu falo favela porque eu sempre conheci como favela e quando eu morava, pra mim era favela. Então vamos lá. Quando eu era criança, muito novinha, enfim, eu já nasci na favela praticamente. E não nasci dentro da favela, mas quando eu nasci, meus pais moravam na favela. Pois é. E aí, quando meu pai conseguiu um emprego de zelador, nós fomos morar em um prédio, num bairro rico e chique aqui perto da onde eu moro hoje. E aí a gente foi morar num prédio, porque meu pai era zelador, enfim, ele tinha direito a morar em um dos apartamentos, então foi a vez que eu, muito criancinha, muito novinha, fui morar fora da favela. Só que, pouco tempo depois, eu voltei pra favela, porque meus pais se separaram, e o que o meu pai podia comprar na época para minha mãe foi um barraco na favela de madeira, um barraco de madeira na favela. Enfim, eu não tô aqui para questionar a conduta do meu pai, a separação dos meus pais, enfim, eu tô aqui para falar sobre a questão de viver na favela, tá? Bom, e naquela época eu era muito novinha, tinha meus 4 aninhos de idade, de 3 para 4, e eu lembro muito da dificuldade da minha mãe, né? Minha mãe teve muitas dificuldades. Eu lembro que quando chovia entrava água dentro de casa. Eu tenho uma cena na minha memória muito forte que tava chovendo muito, muito, muito e começou a entrar água dentro de casa, entrar água. E ai, gente, desculpa. Eu não tinha intenção de chorar aqui no vídeo. E minha mãe me colocou no sofá porque tava entrando muita água em casa e as coisas sendo arrastadas e minha mãe desesperada, só nós duas. E aí eu via rato passando, mãe, um rato, e coisa de criança, que criança não tem noção das coisas. Minha mãe enfim, minha mãe toda preocupada com as coisas, enfim, essa é uma lembrança muito forte que eu tenho desse momento. E, enfim. E eu lembro muito, assim, que a minha mãe, quando eu era muito novinha, minha mãe trabalhava muito e ela não me dava presentes, não me dava dinheiro também, porque ela tinha muita dificuldade, né, pra tudo. E ela sempre foi muito batalhadora, né? Então eu cresci vendo a batalha da minha mãe. E eu lembro que minha mãe, trabalhando, ela sempre guardava dinheiro e aí a primeira conquista, assim, foi ter transformado a casa de madeira em uma casa de alvenaria, né? Uma casa de tijolos. Então, ela transformou aquela casa, fez laje, então eu podia brincar na laje, enfim. Então, foi uma evolução, né? Que minha mãe conseguiu ali quando eu era criança. E eu, como criança, não enxergava que era ruim morar na favela, eu nunca... enfim, né, enxergava aquilo e eu gostava muito dali, por quê? Porque era uma viela, então não tinha passagem de carros, né, não era uma avenida, por exemplo, que é perigoso crianças brincarem, enfim, então eu brincava muito ali naquela viela, tinha muitas crianças e era muito gostoso. Eu tive uma infância muito gostosa dentro da favela, eu brincava de tudo, corria e não tinha perigo. Gente, não tinha perigo e era muito, muito bom, né? Desse ponto de vista. E em toda a minha infância, minha mãe sempre buscava melhorar essa questão da nossa casinha, né? Então, depois de um tempo, minha mãe conseguiu juntar um pouco mais de dinheiro. Ela comprou uma outra casa de 2 cômodos dentro da favela, né? Então, a gente mudou para essa casa. Nós moramos muitos anos dentro daquela casa. Então, a gente foi para aquela casa
quando eu tinha uns 6 anos de idade. E aí, depois disso, a gente ficou lá até os meus 10, 11 anos, que foi quando a minha mãe conheceu um homem, né, se envolveu com ele, né, namorou com ele e foi viver junto com ele, amigado. E ele morava já fora da favela. Era uma rua perto da favela, muito perto da favela, porque é o seguinte, o conceito de favela é o quê? É um lugar que não tem, as casas são muito amontoadas, as instalações, né, de elétrica e hidráulica são geralmente compartilhadas por muitas pessoas, né? Algumas pessoas não pagam as contas, a grande maioria não pagam conta de luz, não pagam conta de água. Hoje eu acho que isso já mudou um pouco, mas naquela época, enfim, eram poucas pessoas que pagavam as contas. Eu lembro que a minha mãe pagava, porque a conta ia para casa, minha mãe pegava a conta, na verdade, né? Ela pegava com alguém, que era como se fosse, todas as contas iam para casa de uma pessoa, você ia até a casa dessa pessoa e pegava a conta para pagar. E, enfim, então, esse é o conceito de favela. E aí, quando a gente mudou, a gente foi pra essa casa, uma casa muito grande, que tinha 2 quartos, uma casa muito bonita, era uma casa já fora da favela, e era, pra mim, era considerada a casa mais linda da rua, né? Eu amei morar naquela casa, porque era o meu desejo morar naquela casa. Inclusive tem até um vídeo meu que eu falei sobre o poder da palavra aqui no canal. Então, se você quiser ver esse vídeo, foi um especial de fim de ano que eu fiz. E eu conto um pouquinho sobre como a palavra teve muito poder na minha vida, das coisas que eu falei e que aconteceram e que realizaram. Enfim, aí eu fui morar nessa casa e aí teve um momento que eu saí dessa casa e eu fui morar com a minha avó na favela, também perto da outra casa onde a gente viveu. E eu lembro que nessa casa que eu vivia com a minha avó, o banheiro também era embaixo da escada. Era muito comum, assim, ter os banheiros embaixo da escada. E esse banheiro, ele não era bem rebocado, então ele tinha vários furos. E eu sempre tive muito medo de barata, muito medo de barata. Então na favela tem muita barata, né? Porque é mais perto do esgoto, principalmente onde, né, eu vivia a maior parte da minha vida, era perto de córrego, tinha muito esgoto, enfim. Então ali, gente, infelizmente é muita barata, né? Então eu tenho pavor de barata. E aí eu lembro que quando eu vivia com a minha avó, que eu ia tomar banho, eu tomava banho muito rápido e muito desesperada, porque eu sabia que ali dentro daqueles buracos ali tinha barata. E eu lembro que eu tomava banho e assim, era bem perto assim de mim, a escada da casa de cima, era muito perto. E tinha uns buracos e tinha vezes que eu via as antenas das baratas. Ai, gente, aí eu ficava jogando água pra barata não sair. Ai, me dá até arrepio. Era horrível isso, era horrível. E, enfim, eu passei um tempo ali vivendo com a minha avó, que Deus a tenha, porque ela não tá mais aqui com a gente. E, enfim, aí eu vivi ali e alguns anos depois eu voltei para outra casa, né, que minha mãe vivia com meu padrasto na época. Depois minha mãe e meu padrasto se separaram e aí a gente voltou a morar na favela, né? Então a gente foi morar em cima da casa da minha madrinha. Era uma casa minúscula, assim, tipo um cômodo só, muito estreito, e tinha um quartinho que era tipo era um puxadinho minúsculo que só cabia uma cama de solteiro ali. Então, uma realidade muito comum, né, das pessoas que vivem em casas muito pequenas, né, em casas de favela, é o que você não tem mesa, muitas vezes a sua cama é o seu sofá. Então, quando você recebe as pessoas na sua casa, você coloca as pessoas para sentar na sua cama, né, você come na sua cama. Então, enfim, é uma realidade que talvez muitas pessoas não conheçam, né? Então era muito estreito, né? E como só vivia eu e minha mãe, então para nós duas era, né, tranquilo. Mas é claro que aquele não era o desejo da minha mãe. Então minha mãe continuou juntando dinheiro. E uma coisa que eu lembro também, porque desde que eu era muito novinha, o que acontecia? Eu sempre ficava em várias casas diferentes. A minha mãe precisava trabalhar, minha mãe trabalhava de madrugada. Eu lembro que na época eu dormia sozinha em casa, então minha mãe pagava pra uma irmã de uma amiga minha, irmã mais velha, ela já tinha lá seus 18 anos, pra ela cuidar de mim. Então ela ia lá em casa pra me colocar pra dormir, e aí quando eu dormia, ela saía, trancava a porta e jogava a chave pelo... Não era nem janela, sabe aqueles tijolinhos vazados? Então ela jogava a chave por ali. Gente, eu tinha 6, 7 anos de idade.
E aí eu acordava sozinha de manhã. Gente, eu não lembro de despertador, eu não tenho memória de despertador em casa, mas eu sei que eu acordava todos os dias às 6 horas da manhã, me arrumava sozinha e ia pra escola. Tinha pessoas que me levavam para a escola, tinha o pai de uma amiga minha, tinha uma menina mais velha também que estudava na mesma escola que eu, então cada dia eu ia com uma pessoa diferente. Tinha dias que não tinha ninguém para me levar para a escola, eu ia sozinha a pé, e a escola não era assim perto, a escola era 20 minutos de caminhada, né? Então assim, era uma realidade que eu estava muito acostumada, e todos os cantos que eu tinha que ir, como a favela é num vale assim, todos os lugares que eu tinha que ir era o quê? Tudo subida. Então era subida pra cá, subida pra lá. Então, gente, essa é uma realidade muito grande de quem também mora na favela. Então, assim, eu também cresci muito independente, sem depender de pessoas. E também é muito desligada de, por exemplo, precisa dormir na casa de alguém? Tudo bem. Então eu fiquei muito desapegada dessa questão de, eu tenho que dormir na minha casa, eu tenho que dormir, sabe? Porque não tinha isso, né? Eu fui criada muito independente. Eu via a independência da minha mãe, via que minha mãe não dependia de ninguém. Minha mãe me ensinou as coisas muito cedo, a limpar a casa, a fazer comida. Eu com 6 anos de idade já fazia miojo e já sabia fritar ovo e também sabia esquentar toda a comida na panela. Então minha mãe, ela me ensinou isso. Então não tinha ninguém para fazer por mim, então minha mãe teve que me ensinar. Então, a minha mãe fazia comida, minha mãe fazia o arroz, fazia o feijão, fazia, sei lá, uma salsicha, fazia uma carne. E aí ela me ensinou a misturar tudo na panela e esquentar. Então eu esquentava tudo junto, porque na época, gente, não tinha micro-ondas. Então era aquela gororoba que eu esquentava na panela. Então aquela era a minha realidade naquela época. Bom, então eu limpava a casa e eu tinha que deixar a casa limpinha para quando minha mãe chegasse do trabalho, que ela visse que eu, tinha ajudado ela, eu tinha feito as coisas por ela. E aí, nessa outra casa que a gente foi morar em cima da casa da minha madrinha, eu já tinha os meus 18 anos, né? E lá, eu não lembro quanto tempo a gente passou naquela casa, mas o que eu sei é que a minha mãe juntava dinheiro, né? Porque ela trabalhava muito, então ela sempre juntou dinheiro para ela conseguir alcançar os objetivos dela. E eu tenho certeza que um dos maiores objetivos que ela tinha na vida era comprar uma casa fora da favela. Por quê, gente? Vamos combinar. Morar na favela tem os seus prós e seus contras. Tem muitos contras. Por quê? Porque a instalação elétrica, ela é uma instalação cheia de gambiarras, por exemplo. Então, pode dar curto, pode dar incêndio, né? O que mais? O respeito entre os moradores, né? Como muitas pessoas que vivem na favela acham que é terra de ninguém, então tem gente que, por exemplo, constrói uma casa em cima da sua, sem sua permissão. Não tô dizendo que isso aconteceu comigo, mas que isso é muito comum na favela. Então tem pessoas que constroem uma casa em cima da outra porque tá chegando uma família, tá chegando o pessoal e aí acaba construindo uma casa ali, tem um espaço ali, vamos construir. Tudo sem qualquer avaliação de um engenheiro civil, de um arquiteto, enfim, né? O som, né? Eu lembro que depois que a gente saiu da casa da minha madrinha mãe comprou uma casa maior, então essa casa foi, por assim dizer, a primeira casa nossa, minha e da minha mãe, que eu pude dizer que eu tinha um quarto. E nessa casa tinha 2 quartos, tinha uma cozinha, tinha uma sala, tinha uma antessala. Então essa foi a maior casa que nós moramos na favela, né? E nessa casa eu vivi nela até os meus 22 anos de idade. Então assim, eu passei muitos anos vivendo na favela. E eu lembro que em todo esse período que eu vivi na favela, eu tinha muita vergonha de dizer que eu morava na favela, né, para todo mundo. Por quê? Porque eu sempre vi um preconceito, uma discriminação por parte das outras pessoas. Porque muitas pessoas acham que quem vive na favela é bandido, é gente mal educada. Existem pessoas mal educadas? Existem. Existem pessoas que não estão nem aí? Existe bandido? Existe, gente. Mas bandido existe em todo lugar, né? Não precisa dizer, mas a favela tem maior concentração. Talvez tenha. Eu não vou chegar aqui pra você falar, tem. Não posso confirmar que tenha, entendeu? Então, assim, existem muitas pessoas de bem na favela também. Muitas e muitas e muitas, sabe? Eu acho que a grande maioria das pessoas que vivem em favela são pessoas de bem,
né? Pessoas que têm uma vida sofrida também, pessoas que desejam ter uma casa fora da favela. Quem é que não gostaria de ter uma casa própria? Você tem uma casa na favela, a casa na favela, uma das desvantagens também é que ela não é sua. O governo pode chegar e falar, não, sai daí, o terreno é meu, dane-se, se vira, entendeu? E aí, nessa última casa que nós vivemos na favela, nessa época minha mãe também trabalhava de madrugada e tinha, né, dias que ela chegava do trabalho, queria dormir e descansar. Mas nós tínhamos alguns vizinhos que faziam o quê? Colocavam o carro bem de frente à janela do quarto da minha mãe. A pessoa sabia que minha mãe estava dormindo? Não, não sabia. Só que é muita falta de respeito você chegar e colocar o som lá no som máximo do carro, que é aquelas caixas de som gigantescas desses carros de som que tem aí, e colocava naquelas músicas absurdas, independente da música que era, mas eram músicas muito depravadas, né? Uns funks muito depravados. E era muito difícil ficar ali ouvindo aquilo. E minha mãe precisava dormir porque ela ia trabalhar à noite. Ela dormia? Não, ela não dormia. Então minha mãe passou muito tempo sofrendo com isso, com essa questão dela não conseguir descansar durante o dia para poder trabalhar à noite. E aí minha mãe passou muitos anos guardando dinheiro, guardando dinheiro, guardando dinheiro. E aí quando veio o programa Minha Casa Minha Vida, minha mãe foi atrás para comprar uma casa. Minha mãe viu uma casa que estava à venda, ela gostou muito daquela casa fora da favela e ela falou assim, essa casa vai ser minha. E realmente essa casa é dela hoje. Minha mãe guardou dinheiro e conseguiu dar entrada, né, através do programa, né, do banco, do governo. E aí ela conseguiu dar entrada nessa casa e aí ela financiou por muitos anos, né, e foi pagando essa casa. Mas sabe o que é mais curioso? O mais curioso é que teve gente que falou que a minha mãe ganhou na loteria, né, e que foi por isso que ela saiu da favela. E é isso que eu quero também dizer aqui pra você, né? Que muitas pessoas não veem as suas lutas, não veem os seus sacrifícios e só olham as suas vitórias. E acham que você teve uma vitória por sorte. E na verdade ninguém viu tanto que minha mãe lutou, tanto que ela batalhou pra comprar uma casa fora da favela. Então assim, todo mundo que vive na favela pode ter um dia a chance de comprar uma casa fora da favela, uma casa digna, com instalações adequadas? Tem, gente, tem. E é isso que eu falo, é questão da pessoa ir atrás, ir em busca. Tem muitas pessoas que vivem na favela e são acomodadas, né? E assim, é errado viver na favela? Gente, não é errado viver na favela. Mas eu, minha mãe, por exemplo, nós não tínhamos o desejo de continuar vivendo na favela. Né? Nós queríamos sim ter uma vida mais digna, né? Eu acho que todo mundo tem direito a ter uma vida mais digna e eu acho que todo mundo tem o direito também e o dever de ir em busca de uma vida mais digna, né? E é possível sim as pessoas terem as coisas dela com o nome delas, né? Tem sim todo esse direito. E por que eu tinha vergonha, né? Eu tinha vergonha de dizer no meu trabalho. Em várias conversas eu já via muitas pessoas falando sobre eu tive que passar perto da favela, ai que medo, ai nossa, não, mas fulano mora na favela, ai nossa, nem converso com ele, sabe? Então tinha muito disso. E quando eu me abria para algumas pessoas, eu falava que eu vivia na favela, a pessoa se afastava de mim, entendeu? Então isso me fazia ter vergonha de dizer que eu vivia na favela, porque muitas pessoas não querem conviver com quem vive na favela, porque acha que é uma pessoa mal educada, acha que é uma pessoa que tem amizade com bandido, que acha que a pessoa tem tendência a ser bandido, tem tendência a roubar, enfim. Então existem muitos preconceitos em relação a isso. E é isso que eu quero dizer aqui pra você, né? Pra você quebrar essa discriminação com as pessoas que vivem na favela. E você não precisa discriminar alguém só porque ela tem uma vida mais simples do que você. E eu também tô lembrando aqui que eu tinha muita vergonha de dizer que eu morava na favela, então toda vez que eu pegava uma carona, eu pedia pra pessoa me deixar, tipo, numa rua que era longe da minha casa, sabe? E, no entanto, que quando eu comecei a namorar o meu marido, o João, eu tinha muita vergonha de dizer pra ele que eu morava na favela. Porque eu tinha medo do João não querer mais namorar comigo por eu morar na favela. E é muito triste a gente saber que, infelizmente, isso existe em vários níveis por aí, pelo Brasil afora, que tem pessoas que deixam de conviver com outras só pelo local que elas moram. Existe muito sofrimento na favela, mas também existe muita alegria, tem muitas pessoas felizes, tem muitas pessoas do bem, pessoas assim, cheias de amor, sabe? E eu quis vir aqui e abrir meu coração e falar que, independente da pessoa morar na favela ou não, ela é um ser humano.
E todo ser humano precisa ser bem tratado, precisa ser tratado com respeito. Você precisa respeitar as pessoas, independente da origem delas. E não é a origem, aonde que a pessoa vive, que vai definir o caráter dela. Eu não imaginava que um dia eu fosse casar com um buffet, com um vestido de noiva, que era o meu sonho. Eu não achava que eu ia um dia comprar uma casa fora da favela. Eu ficava imaginando. E graças a Deus eu consegui, sabe? E eu só consegui comprar uma casa também fora da favela porque eu me juntei com meu marido, que na época era meu namorado, e a gente não conseguia guardar dinheiro, não conseguia. Eu falei, já que a gente não consegue guardar dinheiro, vamos nos enfiar em um financiamento. Então a gente começou a procurar casas que a gente conseguisse financiar. A gente foi em Feirão da Caixa, enfim, a gente foi em vários lugares e aí a gente encontrou essa casa aqui e estava dentro das nossas condições, a gente conseguiu o financiamento da Caixa, mas a nossa renda foi totalmente comprometida. Então a gente passou aí 3 anos sem R$1 no bolso para ir em restaurante, para tomar um café, para fazer qualquer coisa. A gente não tinha R$1 no bolso porque foi uma proposta que a gente fez para nós mesmos. Nós nos enfiamos em um financiamento para a gente conseguir ter uma casa, porque a gente não conseguia guardar dinheiro na poupança. E essa foi a solução, né? Para a gente conseguir, a gente teve que ter um compromisso para conseguir comprar uma casa. E foi muito difícil também essa fase, mas hoje eu digo que valeu muito a pena. E eu ainda tenho mais uns 25, não. Vixe Maria, eu acho que eu tenho mais uns 30 anos para pagar essa casa. Mas ela assim, ela não tá no meu nome porque eu tô pagando pro banco, né? Mas quando eu terminar de pagar pro banco, ela vai ser minha. Mas eu tenho a vantagem de poder pintar, poder quebrar uma parede, de poder, enfim, eu tenho a liberdade, porque essa é uma casa que nós nos propusemos comprar para nós, né? Então, enfim, os sacrifícios, eles fazem parte da nossa vida e eles existem, gente. Não é fácil, vou dizer, não é fácil. Você quer sair da favela? Não é fácil, tá? Não é fácil, mas é possível, tá? Então, assim, eu quero deixar esses 2 grandes recados aqui. Que todo mundo é ser humano e precisa ser tratado com respeito e que sim, é possível você alcançar os seus sonhos, é possível sim você ter a sua casa própria, é possível sim você ter uma casa no seu nome, tá? Então é isso, tudo depende dos seus objetivos, da sua vontade e da sua determinação. Então é isso, Brasil, eu quis aqui compartilhar um pouco da minha história com você, né? Trazer esse bate-papo, algo muito diferente do que eu tenho trazido aqui pro canal. Espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma história, conta aqui pra mim nos comentários também, que eu vou adorar saber, tá bom? Então é isso, Brasil. Fica aqui o meu amor, minha gratidão pra você e o meu desejo de que você possa ter menos preconceito com as outras pessoas e que você também possa realizar os seus maiores sonhos e desejos nessa vida. Fica o meu beijo e até o próximo vídeo. Tchau!